Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. O tema vai ser maturidade espiritual. E nós vamos estar nos baseando alguns textos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Aliás, todo o capítulo 11, o capítulo 12 trata dessa questão da maturidade espiritual. Nós vamos nos basear aqui em Coríntios, porque a igreja de Coríntios era uma igreja diferenciada no seguinte aspecto. Era uma igreja que tinha sido estabelecida dentro de um contexto onde havia um paganismo muito grande. E a igreja, ela foi crescendo, e essa igreja de Coríntios, ela era uma igreja que tinha muitos dons. Mas mesmo assim, apesar dos dons que a igreja tinha, eles eram imaturos. Eles entravam em questões ali que era prova da imaturidade, questões que não levavam a nada, dissensões. Inclusive, uns falavam que eles gostavam mais do apóstolo Paulo, outros falavam que gostavam mais do Apolo. Então eles tinham essas criancices, essas atitudes. E o apóstolo Paulo escreve uma carta até que ele chega nessa questão da diversidade de dons. A partir do verso de número 12, ele fala acerca dos dons espirituais, verso 1, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque eles, ignorantes no sentido de ignorar o porquê que eles tinham recebido aqueles dons. A igreja de Coríntios, que era uma igreja que tinha vários dons, mas era uma igreja imatura, e nós vamos estar falando justamente hoje sobre a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo explica para eles o porquê dos dons. Lá no verso de número 4 ele fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então é o Espírito que vai distribuindo dons. E da maneira que eles agiam, era como se fossem dons distribuídos por várias pessoas, Então tinha um dom disso, outro tinha um dom daquilo, mas não era a mesma pessoa que distribuía. O Espírito Santo é uma pessoa, E no verso 6 ele fala: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Ou seja, há essa diversidade, mas é o mesmo Deus que está operando. Não é diferente, é Deus que está fazendo isso, mas ele está agindo de uma maneira, segundo o seu propósito. Ele vai usando pessoas, ele vai capacitando, ele vai dando esses dons, que capacitação e dons é sinônimo, Mas ele fala, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, Deus ele vai dar o dom a cada um para o que for útil, para o crescimento da igreja. E ele fala alguns dons que o Espírito concede, Verso 8, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. É uma pessoa que já tem essa capacidade aí de conhecimento, Um tem sabedoria, outro tem conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então você vê que a fé é um dom. Pessoas que têm fé, pessoas que têm aquela fé inabalável, E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O Espírito Santo ele vai distribuir esses dons. Tem uns que têm lá o dom de curar. Lá em Coríntios eles oravam, impunham as mãos e as pessoas eram curadas. Mas nem todos faziam isso. Alguns tinham esses dons, E a outra a operação de maravilhas. E a outra a profecia. Então tinha todos esses dons. E a outro o dom de discernir os espíritos. Todos os dons são importantes, todos. Mas eu acho que um dos dons que é muito importante, importantíssimo, é esse dom de discernimento de espírito. Porque a Bíblia fala que Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz. Então a igreja precisa ter esse dom mesmo de discernimento de espíritos, E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito, ele que faz todas essas coisas, ele que dá esses dons, ele reparte como ele bem quer, porque ele tem o propósito dele. As pessoas estavam, depois nós vamos chegar lá, estavam confusas em relação a isso, estava havendo muita meninice, muita criancice, e um ficava olhando para o dom do outro, e o outro ficava olhando para o dom do um. E lá no verso 12 fala assim, ele faz uma comparação lá, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.
porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então ele dá esse exemplo de um corpo para estar explicando porque tinha vários dons, mas esses dons eles pertenciam, né? Eles faziam parte do mesmo corpo. Verso 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O pé fala assim, eu não sou mão, então não sou do corpo. Você vê que ele está associando com os dons lá. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quer dizer, se a orelha não é olho, então ela não é do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou seus membros no corpo, cada um deles como quis. Então isso é a vontade de Deus. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muita honra. Porque os que em nós não são mais honestos, não têm possibilidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Então ele faz essa comparação do corpo, que o corpo não é só mão, não é só braço, não é só pé, não é só orelha, não é só ouvido. E ele fala que de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então ele está fazendo uma metáfora aqui, dizendo que a igreja deve ser uma igreja que seja madura no seu comportamento e não seja uma igreja que comece a criar problemas em relação a isso. Por que ele fala e eu não falo? Porque ele é, porque eu não sou? Porque isso é meninice, isso não leva a lugar nenhum, isso só traz, inclusive, problemas dentro da igreja. No capítulo de número 13, ele fala sobre o amor, as características do amor, etc., né? E lá no verso de número 11, ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, ou seja, falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Então, o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto era meninice. Eles estavam fazendo essas coisas, agindo como se fossem meninos, né? E crianças e meninos, eles não possuem controle emocional. A criança, ela sempre fala o que vem à mente, sem refletir, e age por impulso. Estava acontecendo exatamente isso dentro da igreja de Corinto, né? Eles falavam que vinha à mente, eles não estavam refletindo, e eles estavam agindo por impulso. Possuem pensamentos superficiais a respeito de tudo. Eles não tinham profundidade nos respeitos, era uma coisa superficial. Mas mesmo assim eles discutiam, né? São teimosos e são facilmente enganados. Quer dizer, as crianças são assim. São birrentas, são teimosas, mas são facilmente enganadas, né? Mas isso não é vergonhoso para as crianças, porque possuem pouca idade e tais comportamentos são próprios da infância. Então, para uma criança fazer isso, não tem problema, é normal. A gente que trabalha com criança, né, sabe como é que é, né? Mas há um grande número de pessoas que têm idades, não mais idades que sejam consideradas na faixa infantil, que se comportam da mesma forma. Então, a conclusão é que a idade não significa maturidade. E crescimento não significa amadurecimento. E aí ele continua tratando do assunto, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 20, ele diz, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Dentro daquela igreja de Coríntios, eles estavam tentando chamar a atenção, havia inveja lá, havia murmuração, havia deslealdade lá dentro, porque um falava, eu sou de Apolo, outro falava, eu sou de Apolo. Havia irritabilidade, né? Havia infidelidade, porque eles não eram fiéis ali, né? Havia insegurança, havia vitimismo, ou seja, alguns lá se consideravam que eles eram vítimas das situações, né? E dentro desse conceito, se nós formos trazer para os dias atuais, nós vemos que as coisas elas continuaram e ao invés de melhorarem, elas foram progredindo. Porque se nós olharmos a confusão que está acontecendo no meio da igreja, e quando eu falo igreja eu falo no sentido geral, né? Não estou falando na igreja aqui, na nossa igreja não acontece isso.
Eu estou falando no sentido geral, nesse contexto de igreja, né? Está acontecendo muito isso, tem muita deslealdade. Você vê que as pessoas eles vão para a internet para satisfazer o próprio ego, então eles falam mal de A, falam mal de B, falam mal de C. E é muito importante que a igreja ela adquira essa maturidade espiritual para que ela não caia nesse jogo, para que ela não passe a ter esse comportamento. Ser imatura, porque ela pode ter essas características que nós vemos aqui, ó. A pessoa que é imatura, ela pode ser desleal, ela pode ser infiel, ela pode se irritar com facilidade, ela pode ser insegura, ela pode ser uma pessoa que é vitimismo, né? Ela se acha vítima, todo mundo é contra ela, todas as coisas são para ela. Se alguém falou uma coisa, aquilo é para ela, foi indireta, porque ela não é uma pessoa madura. Ela não cresceu espiritualmente, né? Em 1 Samuel 2,26, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens, né? Então Samuel, ele se desenvolvia de maneira completa, né? Ele se desenvolvia física, mental, de maneira espiritual. Ele não apenas crescia, né? Mas ele ia se desenvolvendo. Ele tinha amadurecimento, que é isso que Paulo estava falando ali para a igreja de Coríntios, para que houvesse amadurecimento nos sentimentos, amadurecimento nas emoções, amadurecimento nas palavras, amadurecimento nas obras, amadurecimento no próprio espírito, para que houvesse esse crescimento, para que houvesse essa capacitação no indivíduo, para que ele não fosse levado de um lado para o outro, e para que ele fosse útil ao reino e para que ele desenvolvesse, no caso, aqueles dons que o apóstolo Paulo estava falando, que Deus ele dá a cada um, para que você tenha o dom, então você desenvolva esse dom. Mas se você for menino, se você não tiver assim uma maturidade espiritual, esse dom que você tem, você não vai desenvolver o dom e você vai criar problemas por causa desse dom. Lucas 2:52, quando Jesus ele veio ao mundo, ele não veio pronto. Jesus não veio pronto, né? Ele nasceu, ele era menino, ele era um bebê, e ele teve um desenvolvimento natural. O bebê, ele vai crescendo, ele foi amamentado, depois ele começou a aprender a andar, então ele foi tendo todo esse crescimento. E Deus espera que esse processo de amadurecimento pleno que aconteceu em Jesus, aconteça também nos seus filhos, porque da mesma forma que Jesus é filho, nós também somos, por adoção em Cristo Jesus, né? E não apenas na estrutura física, mas também na mente, no coração, também espiritualmente. Tem que ser assim, o crescimento, para que nós nos tornemos maduros espiritualmente, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Porque se não tem conhecimentos, não há crescimento. O apóstolo Paulo chega uma determinada hora, acho que é para a igreja de Coríntios mesmo, que ele fala: eu já podia estar dando alimento sólido para vocês, mas eu estou dando leitinho. Eu estou dando leitinho porque vocês ainda são crianças. Vocês ficam discutindo sobre batismos, então vocês não estão crescendo, vocês precisam crescer espiritualmente, vocês precisam se fortalecer espiritualmente, porque senão, apesar dos dons que Deus derramou ali naquela igreja, que era fantástico, né? Mas não havia um proveito. Por quê? Porque eles eram imaturos, eles eram crianças espiritualmente falando, meninos espiritualmente falando. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei essas coisas de menino. Então a igreja de Coríntios e todas as igrejas precisam ter um crescimento e ir deixando as coisas de meninos. Mas na igreja sempre terão aqueles que estão começando. E esses que já atingiram a maturidade, esses que já não são mais meninos, têm que estar dando apoio para aqueles que são meninos ainda. Porque senão acontece o choque, se é que a gente pode dizer assim, de gerações. Efésios capítulo de número 4. Ele está repetindo, o apóstolo Paulo aqui aos Efésios, a mesma coisa que ele repetiu lá para os Coríntios, como ele repete em outras ocasiões, porque é o mesmo sentido, é o mesmo pensamento, é a mesma doutrina, que ela visa o crescimento da igreja, e para que a igreja cresça,
os membros da igreja, eles precisam crescer de tal maneira que a igreja, aí entra aqui o que está dizendo lá, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os que são separados, os que são santificados em Jesus, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo, quer dizer, para que haja essa obra ministerial, e são várias, né? São vários segmentos, e cada segmento ali são dons que Deus vai dando para que as pessoas eles vão fazendo com que aquela parte vai crescendo e outra parte vai crescendo, e tudo faz parte do corpo, porque o braço cresce, a perna cresce, né? E o Jesus é o cabeça que está acima de tudo lá, né? Quando nós chamamos uma pessoa para exercer um cargo, não somos nós que chamamos, é Deus que chama. E geralmente a pessoa não é chamada para exercer, a pessoa é chamada porque já está exercendo. A pessoa, ela só é, como é que se fala? Empossada daquilo que ela já está fazendo. Então isso que é um dom que foi dado por Deus, e a pessoa, ela vai desenvolvendo aquele dom, automaticamente ela vai desenvolvendo aquele dom. Por quê? Porque ela sente, ela tem vontade, ela gosta de fazer aquilo, e ela começa a fazer, né? Então, mas isso evidentemente, ela tem que ser moldada à Escritura, de acordo com o ambiente, de acordo com as conveniências do local em que ela está. E ela vai fazendo isso, mas é um dom que Deus deu, né? E muitas pessoas às vezes não são chamadas para exercer um determinado cargo, ou são chamadas para um determinado cargo, quando não tem a maturidade espiritual, fala assim, mas por quê? Por que ele foi e eu não fui? Todos nós temos que crescer espiritualmente, porque o crescimento espiritual faz com que nós nos demos menos mal em todas as situações, sejam elas quais forem, a gente vai se dar menos mal, né? Porque aí você vai ter o respaldo dessa sabedoria que a própria Bíblia vai te dando, quando você vai buscando conhecimento. É mais ou menos isso que a Bíblia fala, mas a Bíblia fala muitas mais outras coisas, né? E fala quando nós adquirimos esse conhecimento, nós não somos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, graças a Deus, a gente tem procurado esse crescimento espiritual, e esse crescimento só vem através do quê? Do conhecimento da verdade. A verdade é a palavra, né? E a verdade, ela vai libertando. Por isso que a gente tem que ler, tem que meditar, tem que buscar e tem que prestar atenção nessas coisas que estão acontecendo, né? Nessas propagandas enganosas que acontecem por aí. A gente tem que prestar muita atenção nisso, para que a gente não venha a cair, para que a gente não venha a ser enredado por esse tipo de coisa. Então, o crescimento espiritual, ele é primordial na vida de qualquer cristão. E como se obtém isso? Se obtém da maneira que nós estamos fazendo, né? Você lê a Bíblia, você está em comunhão, você procura pontos, você vai discutindo e vai meditando, e aí você vai chegando, né, a cada vez mais um patamar espiritual, que vai te fortalecendo para que você não seja enganado, não seja seduzido, né? E você acabe indo por caminhos que realmente não são caminhos verdadeiros. Amém, gente?